Salve galera! O tema do vídeo de hoje é preciso acabar com a tutela militar. Antes de começar o vídeo de hoje do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho. Note, no último domingo, dia 8, a gente viu cenas aterradoras de uma tentativa de golpe da extrema-direita que invadiu, atacou a sede dos três poderes em Brasília. Vamos lá. Aquilo foi uma manobra político-militar do Partido Fardado, particularmente do Exército Brasileiro. Por que aquilo foi uma manobra político-militar? Primeira coisa, o Exército Brasileiro é conivente com os acampamentos em frente aos quartéis instalados há quase 2 meses, em áreas que são áreas sob responsabilidade dos militares, e se aqueles acampamentos foram instalados, foi com conivência dos militares. Inclusive, é dado mais que conhecido que vários desses acampamentos são lotados de parentes e familiares de militares. Ponto 2. Os militares, antes, durante e depois do processo eleitoral, ameaçaram, deslegitimaram de várias formas o processo eleitoral e a vitória do presidente Lula como forma de enfraquecer o governo e fortalecer a sua tutela militar. Ponto 3. O Exército Brasileiro atuou para garantir o sucesso da invasão aos prédios públicos. Você tem em Brasília, por exemplo, o Batalhão da Guarda Presidencial, que não fez absolutamente nada, assim como você tem estacionado em Brasília 2 bases do Exército que poderiam muito bem evitar aquele tipo de balbúrdia e também não fizeram nada. Sem falar nas várias cenas, vídeos que circulam por aí de militares impedindo, inclusive, o trabalho da polícia militar e de outros agentes de segurança. Ao mesmo tempo, circula na mídia burguesa, é muito fácil achar várias matérias como essa aqui, mostrando que os militares tinham prontos uma GLO, um decreto de garantia da lei e da ordem, para oferecer para o governo Lula. O que é uma GLO? É como se fosse uma intervenção para um momento de crise nacional, um momento de anomia, em que o Exército toma conta da situação, em que o Exército é chamado para garantir, como diz o nome, a lei e a ordem. Ou seja, o Exército, as Forças Armadas, criaram uma situação de caos para depois se colocarem como garantidores da lei e da ordem, controlando Brasília a partir de uma GLO. Então isso foi uma manobra dos militares para garantir o aprofundamento da tutela militar sobre o governo Lula. É claro que o bolsonarismo atua como o elemento de coesão ideológica desse movimento. Ele oferece a base de massas. Mas a gente já falou em vários e vários vídeos do canal que não é que Bolsonaro usava as Forças Armadas usam Bolsonaro. Bolsonaro, inclusive, em muitos aspectos, é produto da ação política do Partido Fardado. Então veja, o que foi derrotado domingo, a reação mundial, a reação brasileira, o que foi derrotado domingo foi uma manobra político-militar do Partido Fardado para aumentar a sua tutela militar. Antes do presidente Lula se pronunciar, eu tinha feito publicações dizendo que era o momento de fazer uma intervenção federal em Brasília, mas não com a GLO, mas uma intervenção civil. Coincidentemente ou não, foi o que o presidente Lula fez, que era uma bola cantada, era óbvio. Quem olhou aquilo ali percebeu que a omissão criminosa produzida por vários agentes públicos foi feita com o objetivo de criar caos para justificar uma GLO. Quando o Lula coloca o Ricardo Capelli, que é um civil, para comandar a intervenção na segurança pública, Lula acerta. Agora veja, até agora, a linha do ministro Flávio Dino, do ministro Alexandre Padilha e do ministro José Múcio tem sido deixar os militares de fora. É muito importante, isso é fundamental, ir para cima do governador Ibanez Rocha, que tem que sofrer o impeachment, ir para cima do Anderson Torres, o secretário de Segurança, ir para cima dos comandantes da polícia, ir para cima de todos os financiadores. É fundamental prender todos os burgueses que financiam os atos golpistas, não só prender, como expropriar eles. Se tem contrato com o governo, romper os contratos com o governo. Se tem crédito da Caixa do BNDES, acabar. Se não tem, nunca mais ter acesso.
mandar a Receita Federal fazer um pente fino na conta desse povo e por aí vai. E agora veja, não dá para deixar os militares de fora disso. O ministro da Defesa do Lula, o José Múcio, antes do ato golpista, de 8 de janeiro, tinha dito que os acampamentos na frente dos quartéis eram atos democráticos e que ele tinha parentes lá. E aí, depois, o Múcio não atua para punir os responsáveis. Veja, a política militar do governo Lula, quando o Lula assumiu, foi não ir para cima das Forças Armadas, não acabar com a tutela militar e colocar um ministro que é um porta-voz dos militares, que é o José Múcio. Isso deu errado. Isso não apaziguou os militares. Os militares não querem um pacto de conciliação. Os militares tentaram uma manobra político-militar para promover caos e, a partir disso, arrancar uma GLO para aumentar a tutela sobre o governo Lula. Se o Lula não reagir, pode ter certeza que os militares podem até esperar um momento que o impacto dessa patuscada de domingo passe para agirem de novo. É fundamental, presidente Lula e todos os apoiadores do governo Lula e toda a esquerda brasileira, a gente pautar o enfrentamento à tutela militar. Porque preste atenção, esse é o melhor momento político da história desde 1985 para enfrentar a tutela militar. Nunca os militares foram tão desmoralizados como estão agora e nunca a gente teve uma conjuntura internacional tão favorável. Não existe hoje apoio internacional para os militares darem um golpe. Não existe uma conjuntura política mundial e latino-americana para os militares darem um golpe. Esse é o momento do truco, esse é o momento do tudo ou nada, esse é o momento de Lula pegar os comandantes militares, mandar todos para a reserva. Eles vão fazer o quê? Vão dar um golpe? Sabe? Sim, pode ter violência, pode ter baderna, pode ter anarquia, pode ter tentativa de quebrar a cadeia de comando e por aí vai. Mas um instrumento máximo dos militares é a ameaça de golpe, é a ameaça de derrubar um governo. Hoje eles não têm condição política para isso. Então, o governo Lula precisa urgentemente reformular a sua política militar. Veja, não é só tirar o José Múcio. Demitir o José Múcio é fundamental. Mas, por exemplo, demitir o José Múcio e colocar no lugar o Jacques Wagner para tocar a mesma política é trocar 6 por meia dúzia. O que o governo Lula precisa fazer é reformular a política militar para enfrentar a tutela militar, para ter condições, inclusive, de governabilidade. Porque com o partido fardado no calcanhar, Lula não vai conseguir fazer nada. Aí você pergunta, Jones, quais são as medidas para enfrentar a tutela militar? Vamos lá. Revelar todos os documentos secretos do governo Bolsonaro com atenção especial aos documentos que impliquem os militares, fazendo com que toda semana tenha uma notícia de casos de corrupção, de desvio de dinheiro público, de participação do genocídio durante a pandemia envolvendo os militares, para que esse povo tenha que estar ocupado se explicando e respondendo um processo. Comprometer cada vez mais a imagem pública dos generais, desmoralizar os generais para aí sim recuperar a imagem pública das Forças Armadas. 2. Colocar para reserva todos os generais. Todos. Fazer como Charles de Gaulle fez na França. Mandar todos os generais para reserva. Fazer como o Petro fez agora na Colômbia, que mandou 52 generais para reserva. Renovar o comando das tropas. Paralelo a isso, apresentar um programa para os soldados. Quebrar a unidade do aparato militar. Vai para cima dos generais e oferece aumento de soldo para os soldados, oferece programa especial de crédito e financiamento da Caixa para comprar casa, para comprar carro, oferece programa de bolsa de estudos, um ProUni especial para os soldados, oferece um programa econômico para que os soldados tenham simpatia cada vez maior por esse governo, porque esse governo está melhorando as suas condições econômicas, para fazer com que na contradição entre generais e soldados, os soldados, os praças, fiquem do lado do governo. Inclusive Lula fazendo um discurso aberto, ó. Estou aqui apresentando um programa econômico para os soldados, porque o governo Bolsonaro só olhou para os generais, só olhou para os oficiais, e os soldados, os pracinhas, estão na miséria, estão com dificuldade, estão cada vez mais pobres, não conseguem comprar casa, não conseguem estudar, não conseguem fazer uma viagem para o exterior, não conseguem comer uma picanha, tomar uma Heineken, esse negócio aí que o Lula gosta de falar. Quebrar a unidade. Depois disso, mudar o currículo. Mudar o currículo das Forças Armadas
mudar os critérios de promoção, sem essa de promoção por antiguidade no cargo, promoção por fidelidade à Constituição, promoção por critério político aberto de ser contra o golpismo militar e mudar a dinâmica de recrutamento da oficialidade. Então, acabar com essa dinâmica de casta que existe no Brasil. Essa ideia, inclusive, é a ideia do Pedro Maren. Foi ele que me falou isso. Porque, veja, hoje, o Pirraia é neto de militar, filho de militar. Aí ele faz uma prova e já entra como oficial. Tem que mudar isso, tem que obrigar todo mundo que quer ser oficial a servir no mínimo 1 ano. Para aquele filho de general, para aquele filho de capitão, para aquele filho de tenente, ser obrigado a conviver com o moleque da favela que entrou no exército porque não tem perspectiva de emprego e é o que apareceu para ele. Quebrar um pouco essa dinâmica de reprodução de castas que existe com famílias em que o tetravô foi general do exército, o avô foi general do exército, o pai é general e o filho vai ser também. Criar uma dinâmica de convivência policlassista maior nos quartéis, para mudar a cara da oficialidade. E o sujeito que prestou serviço, esse tempo de serviço prestado, quando ele se apresenta, contar para o processo dele virar oficial, para inclusive incentivar os meninos pobres da favela que vão para o exército porque querem emprego, porque atirar é massa, porque joga muito Free Fire e gosta de arma, criar dinâmicas para ser mais fácil para essa molecada virar oficial das Forças Armadas, para mudar a cara da oficialidade brasileira. Essas são medidas básicas para enfrentar a tutela militar. Veja, esse é o momento. Recentemente eu estava vendo um debate que algumas pessoas dizendo assim, não, Lula não tem que se preocupar agora com a tutela militar, o central é enfrentar o neoliberalismo, é enfrentar o poder da austeridade, do discurso ultraliberal. As coisas estão casadas. O partido fardado é um dos sustentáculos da política neoliberal, da política de austeridade, da política financista no Brasil. Basta ver o que foi o governo Bolsonaro, uma união entre fascistas, militares e liberais, que se confundem. Às vezes o cara é as três coisas ao mesmo tempo, né? Fascista, militar e liberal. Percebe? As coisas estão casadas. Enfrentar o partido fardado é fundamental para enfrentar o poder da burguesia, para enfrentar o neoliberalismo, para enfrentar o rentismo, para derrubar o teto de gastos, para recompor os direitos trabalhistas, para parar as privatizações, para a retomada do investimento público. Note, não dá para fingir que a questão militar não existe. Eu escrevi um texto que saiu no blog da Boitempo sobre negacionismo de esquerda e a questão dos militares, que está aparecendo aqui. Leiam esse texto. Eu mostro como várias figuras de esquerda, como o senhor Jacques Wagner, negavam a questão militar. Isso não adiantou. Os militares fizeram uma manobra para tentar tutelar mais o governo agora de 8 de janeiro. A gente vai esperar o próximo golpe. Sim, existe conjuntura e existe correlação de forças para o presidente Lula ir para cima e enfrentar a tutela militar. Esse é o momento. Esse é o momento, é o melhor momento desde 1985. Presidente Lula, esse é o momento de ir para cima. Mandar os generais golpistas para a reserva, mudar o currículo das Forças Armadas, mudar o critério de promoção, mudar a forma de compor a oficialidade brasileira. Inclusive, reformar o artigo da Constituição, que é muito ambíguo, né? Que é um legado da ditadura, que coloca os militares como garantidores da lei e da ordem. Sabe? Acabar com a tutela militar. Acabar. Esse é o momento. A gente precisa aproveitar a patuscada que eles fizeram, o deslize que eles deram, porque não calcularam bem os efeitos políticos daquilo ali, para ir para cima e divulgar todos os documentos, todos os podres dos militares durante o governo Bolsonaro. É agora ou nunca. Preciso demitir para ontem o José Múcio. É preciso, inclusive, que todas as figuras de esquerda, pelo amor de Deus, assumam um discurso mais duro. Vão para cima. Estava conversando agora há pouco com o Cauê, é vergonhoso como o Omar Aziz, como o Renan Calheiros têm um discurso mais firme contra a tutela militar do que a grande parte dos senadores e deputados de esquerda. É uma vergonha. Tirando o Glauber Braga, a Natália Bonavides, a Thaléria Petroni e uma ou outra figura, no geral, meu amigo, vocês não têm sangue nas veias não, Tem coragem, tem ousadia.
ver um Omar Aziz ter um discurso mais duro do que um senador petista frente a uma tentativa de golpe militar para tutelar o governo é vergonhoso. Para um país que já teve uma esquerda representado por Carlos Marighella, por Leonel Brizola, por Prestes, sabe? Por tantas figuras de peso, de coragem, meu amigo, vamos ter sangue nas veias. Eu tivesse lá na tribuna na Câmara dos Deputados, por exemplo, esse cara tava fudido e eu tava fudido também, que eu ia sair preso. Porque é um momento de chamar esses generais de canalhas, de criminosos, de golpistas, e tá todos os dias nos órgãos, nas instituições e nos movimentos de base, de baixo para cima, gritando sem anistia e cobrando a demissão de todos esses generais. Tem que ir todo mundo para reserva. A gente não pode perder esse momento histórico. A gente tem que ter a coragem que teve, por exemplo, Leonel Brizola na campanha da legalidade, que frente ao golpe para impedir Jango de tomar posse, ele disse: aqui não. Deu um basta, armou a resistência cívica, popular e foi para cima e o golpe foi evitado. Foi a coragem que faltou ao Jango em 1964. Agora a gente não pode ser um conciliador como o Jango foi em 64. A gente tem que ter o exemplo de Brizola na campanha da legalidade e tem que ir para cima com tudo para dar um fim na tutela militar. E talvez esse vídeo, inclusive, faça com que esse cara venha para cima de mim, eu seja preso, mas aí Cauê vai me visitar. vai levar um bolo, vai levar um lanche, um negócio desse aí. Mas falando sério, gente, a gente não pode perder essa oportunidade. A gente não pode perder essa oportunidade, porque perder essa oportunidade vai custar muito caro. Por fim, eu vou deixar para vocês lerem um texto do Breno Altman. Saiu na Folha de São Paulo. Às vezes tem aquele negócio de PayPal, não dá para ler tudo. Eu vou colocar na descrição do vídeo o texto inteiro para vocês lerem. É um texto do Breno Altman sobre mudar a política militar do governo Lula, que é fundamental. Todo mundo precisa ler e essa tem que ser a nossa bandeira. Sem anistia, memória, a verdade e justiça, e pelo fim da tutela militar. O lugar de militar é no quartel, calado e sem ameaçar a República. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, divulgar para geral. Se eu for preso, fazer campanha para eu ser solto aí, Jones livre e essas coisas aí que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.